A paz do Senhor, meus amados. Tá tudo bem, queridos? Estava com saudade. E são os momentinhos únicos, maravilhosos, onde a gente interage, onde a gente tem aquele calor virtual. Não é, meus amados? A Bíblia diz que nós devemos amarmos uns aos outros. Glória a Deus. Vou ler um versículozinho, viu? Na palavra de Deus para a gente meditar. Tá certo que se encontra aqui em Mateus 14:30, que diz assim: Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva. Oh, glória a Deus. Nós encontramos aqui, meus amados, que Jesus havia reunido os discípulos e eles haviam operado, pregado a palavra, né? Ali faltou o pão, ele fez uma operação de maravilha, de prodígio, né? Alimentou todos. E ele disse aos discípulos que ele poderia ir para o barco, que ele ia se reservar, que ele queria orar um pouquinho, né? E ali Jesus começou orando, 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 e a hora se passou. Não é? Ele perdeu a noção do tempo. Quando a gente começa a orar, meus amados, a entrar em contato, em comunhão com Deus, a gente perde também a noção do tempo, né? E aí Jesus, quando saiu dali, ele veio, quando ele voltou, aí já era altas horas, né? Glória a Deus, o barco já estava muito distante, que o vento já tinha o açoitado, e ali ele começou a andar por cima das águas, ao encontro do barco dos seus discípulos. E ali os discípulos, quando viram Jesus, temeram, disseram: é um fantasma. Mas Jesus disse: não tem mais, não tenha medo, sou eu mesmo. Aí Pedro disse: Senhor, se és tu, ordena que eu ande por cima das águas. Né? Ele pediu a Jesus uma palavra específica, né? Uma voz de comando, autorização. Não é, meus amados? Todos nós devemos também pedir ao Senhor uma direção. Não devemos meter os pés pela mão, mas pedir uma direção certa para a gente resolver as nossas causas, né? Porque com a direção de Deus dá tudo certinho. E ali o Senhor deu a voz de comando: vem! Aí ele foi e colocou o pé na água. Quando ele colocou, meus amados, ainda deu 2 passinhos. Daqui a pouco ele teve medo, né? Quando ele teve medo, ele afundou, né? Quando ele ia afundando, ele pediu socorro a Jesus: Senhor, socorre-me. E ali Jesus estendeu a mão, disse: homem de pouca fé, por que tu duvidaste? E colocou ele para dentro do barco, né? E aqueles discípulos ficaram maravilhados por ter visto aquilo ali. Foi um fenômeno, não é, meus amados? Então, que nós possamos confiar mais no Senhor e que nós possamos esperar aquela voz de comando de Deus. Quando Deus mandar você andar sobre as águas, não é? Creia na palavra firmemente e não duvide, não é? Porque a fé é positiva e a dúvida é negativa, e as duas não combinam. Não é, meus amados? Então ali eles ficaram maravilhados com aquela operação de prodígio que ele viu, Jesus andando por cima do mar, né? Glória a Deus, e nós também possamos ficar muito maravilhados, não é? De ver o que o Senhor vai fazer na minha e na tua vida. Deus vai fazer coisas sobrenaturais, que a gente vai ficar como criança, né? Como criança, meu Deus, eu não conhecia esse lado tão maravilhoso, né? Então, te alimenta da palavra, te alimenta da fé, não é? A palavra de Deus diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Então, creia que você vai andar sobre as águas, né? Em relação ao seu problema, ao que você está pedindo a Deus, aquela causa impossível. O Senhor vai dar a voz de comando e vai lhe dar a vitória no nome poderoso de Jesus. Fica com Deus.